Em vigor, a partir de hoje, grandes produtores de lixo, como supermercados, passam a ser responsáveis pelo descarte de tudo o que produzem. Sem verba, sofrendo com o corte do governo, o NB tem 100 milhões a menos em 2017 e demite cerca de 200 terceirizados. Véspera da votação, o Congresso volta ao trabalho e Temer passa o dia em conversa com parlamentares. A ideia é forçar o quórum para mostrar força e encurtar a crise. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a partir de hoje, grandes comércios passam a ser responsáveis pela coleta e descarte do próprio lixo. A AGEFIS mapeou 173 estabelecimentos nesta primeira fase da nova lei. As empresas que não regularizarem a situação primeiro serão notificadas e depois podem levar multa de até R$2.000. Você já parou para pensar quanto lixo cada um de nós produz diariamente? Estudiosos sobre o tema já calcularam. Cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. O comércio é o maior vilão dessa conta. Só aqui no Distrito Federal, o SLU calcula que mais de 170 estabelecimentos comerciais geram mais de 2.000 litros de lixo por dia cada um. Isso equivale a 2 contêineres desse aqui. E quem recolhe tudo isso? Até ontem, a responsabilidade era do próprio SLU. A partir desta terça-feira, a responsabilidade fica com cada comércio. A gente fez um escalonamento, então hoje aqueles geradores que geram mais do que 2.000 litros por dia estão sendo enquadrados. A partir de 1º de novembro, os que geram mais do que 1.000 litros por dia e a partir de 1º de janeiro de 2018, os que gerem mais que 120 litros por dia. A previsão é que a nova medida gere uma economia de aproximadamente R$1 milhão por mês. Para garantir a aplicação da lei, servidores do SLU e da AGEFIS farão vistorias nos estabelecimentos. Para o diretor técnico do SLU, a aplicação da lei traz mais vantagens. Tem um benefício social. Ao separar mais o material reciclável, que a gente tem essa expectativa, o comerciante faça, a gente vai estar gerando mais trabalho e renda para os catadores de material reciclável. São quase 3.000 catadores em Brasília que usam esse material como fonte de trabalho e renda. Para esta rede de produtos alimentícios, o descarte consciente do lixo já era uma prática do dia a dia. Tudo que vier para somar, para equilíbrio do meio ambiente, para sustentabilidade, para o bom desenvolvimento do ser humano é interessante. A gente está na vanguarda disso e a gente está sempre se preocupando com isso internamente. A responsabilidade agora, Cláudio Humberto, sai do SLU e parte para as grandes empresas. Parte para o contribuinte, né? Isso não tem nada a ver com defesa do meio ambiente, isso tem a ver com dinheiro, grana. Tudo o que eles estão fazendo agora é criar uma taxa de lixo permanente, criar uma conta mensal de lixo. Eles estão instituindo a conta de lixo como já existe a conta d'água e a conta de energia, a conta de telefone. Tem também agora a conta de lixo. Isso apesar dos impostos pesadíssimos que nós pagamos para sustentar órgãos que se vê agora irrelevantes como o SLU. O que nós esperávamos como cidadãos é que o governo, com tanto dinheiro que tira do nosso bolso a pretexto de impostos, também reservasse algum para manter um serviço decente de recolhimento de lixo. Agora eles estão cobrando dos grandes produtores de lixo, eles chamam de grandes geradores de lixo, né? Mas ninguém reclama porque esse negócio de taxar grandes, né, de ir contra os grandes, ninguém reclama disso, né? Mas é a porta de entrada para isso se transformar numa conta mensal de lixo para os cidadãos de todos os tamanhos, grandes e pequenos. E o governo segue com isso, o setor público segue dessa maneira, assaltando o nosso bolso. E o Estádio Nacional Mané Garrincha, considerado um dos mais bonitos da Copa, vem causando um prejuízo anual de cerca de R$7 milhões. Os jogos e eventos não são suficientes para cobrir todas as despesas, fora o escândalo recente causado por uma conta de água milionária no mês passado. Hoje o espaço é usado como sede de parte das secretarias do GDF, uma forma de repartir o prejuízo.
Quem olha o papel pregado na parede anunciando que ali funciona a Subsecretaria de Vigilância à Saúde e vê os servidores trabalhando, pode não perceber nada de estranho. O que chama a atenção é que esse agora é um dos 5 órgãos do GDF que funcionam dentro do Estádio Nacional Mané Garrincha. O governo alega que só com a transferência da Vigilância à Saúde para cá vai economizar R$1 milhão até o fim do ano. Mas os custos da nova ocupação vão para a conta do estádio. Isso fica para o estádio. E, consequentemente, aumenta o gasto da arena? Proporcionalmente, esse aumento com certeza existe, mas é muito ínfimo, porque se fosse num prédio particular, além do aluguel, iria também pagar água, energia, enfim. O espaço já é utilizado pelo governo desde 2015. Ao todo, 300 pessoas vêm trabalhar diariamente na arena. Tudo para tentar economizar e fazer com que o Mané Garrincha tenha alguma utilidade, já que para o futebol ele anda esquecido. Por hora não temos partida de futebol confirmada para o Estádio Nacional de Brasília, mas temos diversos eventos pré-agendados lá no Estádio Nacional de Brasília, que eu não vou falar números, até porque esses eventos ainda não foram confirmados. De acordo com a Secretaria de Esportes e Turismo, até junho deste ano, o Mané Garrincha arrecadou R$382 mil com a realização de 22 partidas de futebol e 22 eventos. O problema é que o gigante aqui custa R$700 mil por mês, com despesas como, por exemplo, manutenção e limpeza do local. Com isso, o prejuízo anual estimado é de cerca de R$7 milhões. Com esse prejuízo todo, os problemas também começam a aparecer. Há rachaduras nas paredes, algumas cadeiras foram arrancadas, a poeira toma conta dos assentos. E ainda teve o vazamento em um dos canos, que resultou em uma conta de água de mais de R$2 milhões. Agora o GDF espera se livrar dessa gigante dor de cabeça. Por meio de nota, a Terracap informou que o processo de parceria público-privada do Mané Garrincha está em andamento. O estudo de modelo de gestão já foi apresentado e, se for aprovado, a Terracap vai fazer uma licitação para a escolha da empresa, que será responsável pelo estádio e também pelo ginásio Nilson Nelson, o complexo Cláudio Coutinho e as quadras poliesportivas. A expectativa é que o edital seja publicado no segundo semestre deste ano. Tristes, né? Tristes cenas, Cláudio Humberto. Um espaço que deveria receber grandes eventos, está recebendo a burocracia estatal. Pois é, tomara que existam investidores interessados nessa parceria público-privada, né? Porque, afinal de contas, o Mané Garrincha está proscrito do Campeonato Brasileiro de Competições da CBF. Eu não sei como é que eles vão conseguir movimentar a agenda esportiva do Mané Garrincha, a empresa que eventualmente assuma a sua gestão. E, de outro lado, será que haverá interessados em gerir e administrar o estádio Mané Garrincha, sabendo que encontrará esses inquilinos permanentes ali que estão provisoriamente instalados no Mané Garrincha? O governo poderia ter evitado isso. A economia é porca, é uma economia mínima, é uma economia irrisória para o tamanho dos custos da administração pública do governo do Distrito Federal. O Congresso Nacional voltou ao batente hoje e já se prepara para votar a denúncia contra Temer amanhã. A base e a oposição se movimentam e não é à toa que o presidente recebe nada mais, nada menos que 11 parlamentares ao longo do dia. A nova estratégia do Planalto é garantir o quórum para mostrar força, mesmo que parte dos presentes vote contra o governo. Vamos ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Eu já ouvi um festival de números por aí, né, Renata? Boa tarde. Pois é, haja contabilidade a ser feita. Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Olha, realmente os números são grandiosos, né? Como você bem disse aí, o presidente Michel Temer cumpre hoje uma agenda bastante extensa, oficialmente falando, são vários encontros, como você bem disse aí, ele vai se encontrar com 11 deputados, isso oficialmente, porque a gente sabe que cada deputado que vai, muitas vezes leva outro ou outros deputados também para participar dessa conversa, sem falar nos telefonemas. O presidente Michel Temer vem dando aí nos últimos dias, hoje certamente, né, um dia aí anterior à data prevista para a votação dessa denúncia. Então, realmente as articulações não param. O governo está otimista com relação a essa votação de amanhã, precisa aí de 172 votos, 172 deputados para barrar essa denúncia. Teoricamente, o governo tem sim esse número, um número bem maior
maior, confortável, mas é claro, a gente está falando de um estrategista político muito grande. O presidente Michel Temer, apesar de ter aí esse número considerado bastante confortável, aí continua, né? Essa estratégia, essa conversa, essa negociação. Hoje, para que haja leitura desse relatório, existe a possibilidade de ser lido esse relatório hoje em plenário, há necessidade de um quórum mínimo de 51 deputados. Mas amanhã os números também são bem mais grandiosos, né? Então, há uma necessidade aí de pelo menos 342 deputados em plenário para que haja essa votação. O mesmo número, 342, que é necessário também para que haja a aceitação, a abertura dessa denúncia por parte do Congresso Nacional. A oposição, o Rodrigo, já sabe que não vai ter, dificilmente tem aí esse número, apesar de todo esse quadro político, do desgaste aí político, popular do presidente Michel Temer, a oposição dificilmente vai ter esse número. Então, há estratégias que a oposição está defendendo. Então, você tem aí partidos de extrema esquerda, como o PSOL, por exemplo, que defende a possibilidade de não ter quórum, ou seja, de não registrarem a presença, a oposição não registrar a presença. Por quê? Porque não tendo esse número mínimo de 342, você não tem votação. Então, você vai adiando essa votação e adiando ainda assim também o desgaste do presidente Michel Temer, já que ele prefere logo virar essa página até para aprovar medidas consideradas importantes por ele, como a reforma da Previdência. Por outro lado, você também tem integrantes da oposição, por exemplo, do PT, que quer que essa página de fato seja logo virada para que o presidente Michel Temer continue governando, continue se desgastando, para que nas eleições do ano que vem, a oposição, seja o nome do PT, enfim, a oposição de uma forma geral, o ex-presidente Lula, qualquer outro nome, saia também mais fortalecido com esse desgaste aí do presidente Michel Temer. Então, são várias tendências, são vários ângulos, vários pontos de vista. Em política é assim, vamos ver realmente, sabe aquela série que você espera no outro dia para ver o capítulo, para ver o que vai acontecer? É exatamente isso. Agora, tendo quórum amanhã, aí é um processo que vai ser um processo mais demorado, 25 minutos para o relator, 25 minutos para a defesa do presidente Michel Temer, cada deputado inscrito também vai ter 5 minutos. Nós vamos acompanhar aqui, Rodrigo, para dar em primeira mão e atualizar tudo que vai acontecer amanhã, e só esperando mesmo para aguardar e para ver. Obrigado, Renata. Vai acompanhar em detalhes. Vai ser um dia bastante longo amanhã, Cláudio Humberto. Vai ser um dia movimentado. Aliás, a semana já começou movimentada. Os últimos números do governo, dependendo de quem faz o levantamento, o governo estima que terá entre 252 e 286 deputados que apoiam o presidente Michel Temer e, portanto, são contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas, enfim, ainda falta um dia. Tem surgido vazamentos de última hora, que o governo interpreta como uma tentativa de influir na votação de amanhã. O fato é que temos que esperar os 45 minutos do segundo tempo para que o jogo venha a ser considerado jogado. E terça-feira de racionamento. Vamos às regiões sem água hoje. Cia, Cruzeiro, Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Os moradores de Taguatinga Norte e partes das quadras QNL também estão no rodízio. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. E a seguir, cortes atingem o UNB em cheio. O campus está sem manutenção e pelo menos 200 terceirizados foram demitidos. O Band Cidade volta já.